Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama está vivendo um dos momentos mais cruciais da sua temporada, com foco dividido entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Entretanto, o maior objetivo do clube carioca neste momento é chegar à final do torneio eliminatório, um feito que pode mudar completamente o rumo do ano para o gigante da colina. Diante desse cenário, o técnico Rafael Paiva tomou uma decisão ousada e estratégica: escalar um time alternativo para o confronto contra o São Paulo pelo Brasileirão Betano para priorizar o jogo decisivo contra o Atlético MG, válido pela semifinal da Copa do Brasil. O Vasco está em uma posição relativamente confortável no Campeonato Brasileiro, estando afastado da zona de rebaixamento e com poucas chances de se envolver em uma disputa direta na parte inferior da tabela. Isso permite que Paiva e sua comissão técnica possam se dar ao luxo de focar em outras prioridades, como a Copa do Brasil. O próximo jogo pelo Brasileirão foi antecipado pela CBF e ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 16 de outubro, contra o São Paulo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No entanto, as atenções do Vasco estão voltadas para o duelo decisivo contra o Atlético MG, que acontecerá 3 dias depois, no dia 19, no calor de São Januário. A partida contra o Galo é vista como o jogo do ano para o Vasco. A equipe perdeu o primeiro confronto da semifinal por 2-1 em Belo Horizonte e agora precisa reverter o resultado em casa para alcançar a tão sonhada vaga na final da Copa do Brasil. Para isso, Rafael Paiva sabe que precisará de seus principais jogadores em perfeita condição física e mental. Portanto, poupar o elenco titular no jogo contra o São Paulo parece ser a escolha mais sensata. De acordo com fontes do RTI Sport, o planejamento da comissão técnica envolve preservar os jogadores mais desgastados fisicamente, além de evitar possíveis lesões que possam comprometer o desempenho do time contra o Atlético MG. Entre os nomes que podem ser poupados está o meia Felipe Coutinho, uma das estrelas da equipe. Embora ainda haja dúvidas sobre sua utilização, já que ele também precisa melhorar seu condicionamento físico, é provável que ele seja preservado para o duelo mais importante da semana. Outro ponto que reforça a decisão de escalar uma equipe alternativa contra o São Paulo é o local da partida. O jogo será disputado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, longe do Morumbi. E há um temor de que as condições de viagem e o gramado possam causar ainda mais desgaste aos atletas. A prioridade máxima no momento é o jogo contra o Atlético MG, e todos os esforços estão concentrados em garantir que o time esteja nas melhores condições possíveis para o confronto decisivo. Com a equipe alternativa em campo, Paiva terá a chance de testar novos jogadores e dar oportunidades para atletas que não vêm tendo tanto tempo de jogo. Isso pode ser uma oportunidade valiosa para que o elenco ganhe confiança e experiência em situações de alta pressão, além de mostrar ao técnico que podem ser opções viáveis em partidas futuras. No entanto, a decisão também carrega riscos, pois um resultado negativo contra o São Paulo pode prejudicar a moral do time antes do jogo decisivo contra o Galo. Agora a torcida vascaína está dividida. Alguns acreditam que essa estratégia é necessária e correta, dado o contexto atual, enquanto outros temem que o Vasco possa perder o embalo no Brasileirão ou sofrer um revés inesperado contra o São Paulo. Independentemente disso, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica é enorme, e o resultado da partida contra o Atlético MG será determinante para a avaliação do planejamento de Paiva. A grande questão que fica é: será que essa decisão ousada trará os resultados esperados? O técnico Rafael Paiva está apostando todas as suas fichas no jogo da Copa do Brasil, e o desempenho do Vasco nesse confronto poderá definir a temporada do clube. Agora vamos para a segunda notícia, que promete mexer com o coração da torcida caína. Gabriel Pecchi confirma que vai retornar ao Vasco. O Vasco da Gama sempre foi conhecido por ser um clube formador de grandes talentos, e um dos nomes mais recentes a ganhar destaque dentro e fora de São Januário é o atacante Gabriel Pecchi. Revelado nas categorias de base do clube carioca,
Peck rapidamente se tornou uma das joias mais promissoras da equipe, conquistando o carinho e admiração da torcida vascaína. Sua saída, no entanto, deixou um vazio no coração dos torcedores. Vendido no início deste ano para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, Peck continuou sua trajetória com sucesso, mas nunca escondeu seu amor pelo gigante da colina. Agora, em uma entrevista recente, ele confirmou: seu retorno ao Vasco é apenas uma questão de tempo. Peck brilhou em São Januário, especialmente em momentos difíceis para o clube, quando o Vasco lutava contra o rebaixamento no Brasileirão. Sua garra e comprometimento em campo conquistaram o respeito dos torcedores, que viam nele um jogador que realmente representava a essência do time. Com a venda para o Los Angeles Galaxy, o Vasco assegurou um bom retorno financeiro, com a transação girando em torno de 11,5 milhões de dólares, aproximadamente 64,5 milhões. No entanto, a saudade de Peck logo bateu na torcida, que começou a clamar por seu retorno. Atualmente, Peck vive um grande momento no futebol norte-americano. Jogando pelo Los Angeles Galaxy na Major League Soccer (MLS), ele se destacou como uma das principais peças do time, sendo elogiado pela imprensa local e ganhando ainda mais experiência internacional. Em várias entrevistas, Peck sempre demonstrou um profundo carinho pelo Vasco, afirmando que acompanha de perto o desempenho da equipe e torce para que o time volte a conquistar grandes títulos. Foi durante uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos que Gabriel Peck confirmou aquilo que muitos torcedores esperavam ouvir: seu retorno ao Vasco da Gama é inevitável. É fato que eu vou voltar pro Vascão, mas só Deus sabe o momento certo. Por enquanto, eu tô aqui, torcendo para o Vascão, afirmou o atacante. Essa declaração inflamou a torcida, que já começava a sonhar com o retorno do jogador. Ainda que o retorno de Peck não esteja previsto para acontecer em breve, sua fala deixou claro que o Vasco sempre será sua casa e que mais cedo ou mais tarde ele vestirá novamente a camisa Cruz Maltina. Essa confirmação reacende a esperança da torcida vascaína de ver um time forte, competitivo e com jogadores que têm uma verdadeira ligação com o clube. No entanto, a volta de Peck ao Vasco pode não ser tão simples quanto parece. Nos últimos meses, o nome do jogador também passou a ser cobiçado por clubes do Catar e da Arábia Saudita, o que pode complicar seu retorno imediato a São Januário. O atacante se valorizou muito no mercado internacional, e uma possível transferência para o futebol do Oriente Médio pode representar um novo desafio em sua carreira. Apesar disso, sempre deixou claro que seu coração pertence ao Vasco. O jogador, que tem apenas 23 anos, ainda tem uma longa carreira pela frente e muitas oportunidades de retornar ao clube que o formou. O Vasco, por sua vez, também passa por um momento de transição, buscando reestruturar seu elenco e voltar a ser competitivo no cenário nacional. A volta de Gabriel Peck pode representar um importante reforço para o futuro do time, além de ser um alento para a torcida que tanto clama por jogadores com identidade vascaína. O momento atual de Peck no Los Angeles Galaxy é de destaque, mas o atacante garante que acompanha de perto o desempenho do Vasco e que segue torcendo pelo sucesso do time. Com a equipe envolvida em uma semifinal de Copa do Brasil, Peck demonstrou apoio ao time e deixou claro que está na torcida para que o Vasco volte a conquistar títulos importantes. A expectativa em torno de seu retorno ao Brasil só aumenta. Quando ele vai voltar, ainda é uma incógnita, mas uma coisa é certa: Peck está de olho no Vasco, e o Vasco está de olho em Peck. O futuro dirá quando essa história de amor terá um novo capítulo. Agora, vamos seguir para a terceira notícia, que traz um grande desafio para o técnico Rafael Paiva. Vasco sofre com desfalques no ataque e tenta encontrar alternativas para melhorar desempenho. O Vasco da Gama enfrenta um momento delicado na temporada, especialmente no setor ofensivo, com a perda de jogadores cruciais. O time, que já não vinha apresentando um rendimento consistente no ataque, viu a situação se agravar após a grave lesão de David, um dos destaques da equipe em 2024. Esse cenário trouxe desafios adicionais para o técnico Rafael Paiva, que precisa reorganizar o time e encontrar soluções para manter o Vasco competitivo, especialmente numa fase decisiva do ano. David, um dos principais artilheiros do time, vinha desempenhando um papel vital na campanha do Vasco. Com 7 gols e 4 assistências em 40 jogos, ele se estabeleceu como uma peça fundamental para o esquema de Paiva.
No entanto, durante um confronto contra o Cruzeiro, o atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, uma lesão que o afastará dos gramados pelo restante da temporada. A ausência de David foi um golpe duro para o time, que já vinha lidando com outras dificuldades. Outro desfalque significativo no setor ofensivo é o de Adson. O meio-atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda no mês de agosto e desde então está fora de combate. Com previsão de retorno apenas para novembro, Adson também vinha sendo uma opção importante para o ataque do Vasco, contribuindo com sua criatividade e visão de jogo. Sem essas duas peças, o time perdeu muito em termos de alternativas no último terço do campo. Os desfalques se refletem diretamente no desempenho do Vasco nos últimos jogos. O time não vence há 6 partidas, acumulando 3 empates e 3 derrotas. Esse jejum de vitórias colocou uma pressão adicional sobre Rafael Paiva, que sabe da necessidade de encontrar rapidamente soluções para os problemas ofensivos da equipe. O treinador tem trabalhado em novas alternativas táticas e testado outros jogadores para suprir as ausências. Uma das opções mais recentes de Paiva foi a utilização do colombiano Emerson Rodrigues. O jovem atacante tem sido uma aposta do técnico, ganhando mais minutos em campo e maior protagonismo. Embora ainda não tenha conseguido se firmar completamente, Emerson tem mostrado potencial e pode ser uma das respostas para o ataque vascaíno nesse momento conturbado. Outra tentativa de ajuste foi a entrada do meia suíço Maxime Domingues, que vem sendo testado como titular. No último jogo contra o Juventude, em São Januário, Domingues foi escalado desde o início e, apesar do empate sem gols, o jogador mostrou boa movimentação e capacidade de distribuir o jogo. A expectativa é que ele possa se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro e se tornar uma peça importante para o restante da temporada. Além das mudanças individuais, Paiva tem trabalhado em ajustes coletivos para melhorar o desempenho ofensivo do Vasco. O time tem sofrido com a falta de finalizações eficientes e uma maior dificuldade em criar chances claras de gol. A ausência de jogadores como David e Adson, que têm características de velocidade e bom posicionamento, obrigou o Vasco a repensar sua estratégia de ataque, focando mais na posse de bola e na construção de jogadas mais elaboradas. O desafio do Vasco nos próximos jogos será ainda maior. A equipe terá que enfrentar o São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida adiantada para a próxima quarta-feira 16, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Mesmo com um time alternativo, o Vasco precisa apresentar um bom desempenho para não ver sua situação no Brasileirão se complicar, especialmente em um momento em que a margem de erro é cada vez menor. Mas o grande teste para o ataque vascaíno virá na semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético MG. Após a derrota por 2-1 no jogo de ida, o Vasco precisará de uma vitória em São Januário para seguir vivo na competição. A pressão sobre Rafael Paiva e seus comandados é enorme, e o setor ofensivo terá que se reinventar para superar a sólida defesa atleticana e buscar a classificação para a final do torneio. A torcida vascaína, sempre exigente e apaixonada, espera que Paiva consiga encontrar as soluções certas para contornar essa crise no ataque e levar o time a conquistar resultados positivos. O Gigante da Colina ainda tem muito que lutar nesta temporada, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, e o desempenho nas próximas semanas será crucial para determinar o futuro do clube. E aí, torcedores vascaínos, depois dessas 3 notícias importantes, queremos saber o que vocês acham. O Vasco deve mesmo priorizar a Copa do Brasil e usar um time alternativo contra o São Paulo no Brasileirão? Vocês concordam com a estratégia do técnico Rafael Paiva? E sobre o Gabriel Peck? Será que ele vai voltar para o Vasco em breve? Ou vocês acham que ele vai acabar seguindo para outro clube, como os times da Arábia Saudita ou do Catar? E por fim, como vocês veem as alternativas que o técnico Rafael Paiva está buscando para suprir as ausências de David e Adson? Será que o Emerson Rodrigues e o Maxime Domingues podem dar conta do recado no ataque? Deixem suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que vocês acham dessas decisões e possibilidades. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para não perder as próximas atualizações e compartilhar o conteúdo com os amigos. Vamos juntos torcer pelo nosso Vascão.